vez pra gente poder... Oi? Vem aqui com a mamãe. Meu nome é Maria Aparecida Felício de Carvalho, me conhecem mais como Cidinha Carvalho, sou mãe da Clária. A Clária tem síndrome de Dravet, é uma crise severa de epilepsia que tem risco de morte súbita. A Clária começou a convulsionar com 5 meses e meio de idade. Até então eu nem sabia que aquilo era uma convulsão. Foi 2 horas da manhã, o olhinho dela ficou olhando rápido para lá e para cá. A boquinha começou a roxear, o Fábio fez a respiração boca a boca e corremos para o hospital. Assim que chegamos no hospital, a médica pegou ela no meu braço, examinando ela ainda daquele jeito, e de repente correu com ela. Teve uma parada. Foi assim, para nós foi traumatizante, tão traumatizante, que eu não sabia mais o que ia acontecer com a minha filha dali em diante, porque o médico mesmo falou: mãe, sua filha nunca mais vai parar de convulsionar. E assim, lembrar tudo isso para mim assim é muito forte, sabe? Meu nome é Jeane da Silva Santos, sou mãe do Kaique. Ele tem uma epilepsia de difícil controle. Ele tomava 5 anticonvulsivos, não fazia mais efeito. Ele tomava 5 de manhã, à tarde e à noite. Então a médica chegou e disse: mãe, não tenho mais para onde recorrer porque aqui já está no limite. A gente é cobaia dos médicos. Eles passam os remédios, mas ele nem sabe se aquele remédio vai ser bom para o nosso filho. E eu fico tocado. Exato. Certo. Eles vão testando, né? E eu não sabia o que era autismo, eu não sabia o que era nada, eu leiga totalmente em tudo. E daí que o médico passou, aí passou um remédio, passou outro, passou vários tipos de remédios, sem contar que é dinheiro que você está comprando e muitas vezes não serve para o seu filho. Eu vi a minha filha se jogando pelo chão, dopada, eu sem poder sair para comprar um pão. Minha filha quase teve que entrar na hemodiálise e eu tive que fazer um tratamento com ela durante 2 anos para recuperar o rim e o fígado. Era uma intoxicação de anticonvulsivante. E quando eu vi no grupo uma mãe que colocou assim, vendo um vidro de óleo THC. Quando eu vi aquilo, eu já tinha ouvido falar da maconha, né? Aí eu fiquei louca, eu disse: eu quero. Eu falava: você é doida, você vai dar maconha pra garota? Eu falei: vou tentar, eu tenho que tentar. Comecei a procurar, mas quem vai indicar esse remédio? Não tem médico. Tem que pegar a autorização da Anvisa, demora, é muito uma correria que você passa anos lutando. Exatamente, não, mas aí a gente passa por tanta coisa, aí a gente começa a usar clandestinamente. E por quê? E a gente não tem condições de comprar, entendeu? A nossa dificuldade está aí. Até queria falar uma coisa assim do que eu fiz, né, de ter ido na Boca, comprar e tudo, ter feito isso. Eu não recomendo isso a ninguém. Eu fiz num momento de loucura, assim, de desespero, como mãe desesperada, porque eu tinha visto o resultado na minha filha do remédio e eu não tinha, irmão. Eu não tenho nem que eu vá presa, qualquer coisa, mas eu vou atrás do remédio da minha filha. Eu juntei o dinheiro das minhas férias, tendo a certeza de que eu não ia conseguir comprar outro, dar continuidade desse medicamento. Mas eu queria ter a certeza se ia trazer algum alívio para minha filha, porque algum jeito ia dar e que eu não sabia ainda. Mas eu sempre falava para o Fábio: dando certo, eu quero cultivar. Aí peguei, comprei, aí comecei a dar a ela e já comecei a ver assim, ela dormir sem o Risperidona, porque ela é dependente total do Risperidona. Aí ela começou a tomar o óleo da Harley, que deu muito bem. Os espasmos da Luísa pararam. Se não fosse a maconha, meu filho tinha perdido o cognitivo, meu filho tinha parado o lado inteiro dele, porque antes dela, ele chegou num estado vegetativo. Ele não sustentava o tronco. Com o uso da cannabis, ele sustenta o tronco. Ele tem um aspecto autista. Ele não prestava atenção em ninguém. Hoje você chama, ele olha, ele ri. Eu não via meu filho rir. E a cannabis ajudou muito em quê? No cognitivo e na recuperação. Ele passou por uma cirurgia de 10 horas, ele não precisou tomar uma gota de sangue e já saiu acordado.
Quando o médico puxou o bracinho dele, que ele tirou uma parte do cérebro, quando o médico puxou o bracinho dele, ele puxou de volta, o médico ficou surpreso. Eu disse, é a maconha, doutor. E ter tirado tantos remédios, então, pra mim, já é uma vitória. Só tá no que ele tá, pra mim, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Chegar até onde eu cheguei. Não é fácil. Carreira difícil, mas alcancei. E com 8 meses eu tomando óleo, ela começou a pular na cama elástica no aniversário do meu sobrinho. Nossa, eu comecei a filmar, não acreditei, sabe? Para nós aquilo foi demais. E hoje, há 4 anos que a Clara toma o óleo e há 4 anos que a Clara nunca mais entrou em status epilético. Há 4 anos que eu nunca mais sei o que é um pronto-socorro. Nunca mais a minha filha teve parada respiratória, nem cardiorrespiratória. Ou seja, a maconha tirou a minha filha do risco de morte. Kaique, traz seu remédio para você tomar. 8. Esse é o remédio que melhorou a vida do meu filho. Graças a Deus pela maconha existir e ser o remédio que é natural, Eu tenho né? glaucoma. Natural, que tanta gente pode se beneficiar. Eu tenho muita mãe que fala, eu não consigo falar maconha. Não tem problema, fala cannabis. Porque eu não falo canabidiol, porque as pessoas falam canabidiol, canabidiol. Eu falo a maconha porque é a maconha, né? É maconha. Não adianta falar canabidiol, parece que tá maquiando o nome da maconha, maquiando para dizer que não é maconha. Mas é maconha. Eu morro com isso. É maconha, pelo amor de Deus. E aí você começa a estudar, a se informar, a pesquisar e a conversar com pessoas, né? E eu comecei a ouvir, assim, muitas coisas que eram um mundo novo, né? Nessa questão de drogas, com relação à violência. Antes, para mim, droga era droga e era aquele pensamento cultural de que o problema está nas drogas e nunca tive o olhar para a proibição. Se liberasse, acho que seria melhor para todo mundo. Acho que até assim, essa guerra, essa matança que tá, não teria tanto, porque a coisa estava liberada. Então não ia ter por que matar ninguém, não ia ter por que correr de polícia. Porque o que gera de violência, todos nós estamos vulneráveis com toda essa proibição. Por experiência própria mesmo, quando eu entrei no grupo, eu comecei a lidar com as mães, eu percebi que tipo, a grande maioria delas perderam os filhos por causa disso, por causa do tráfico. E é muito pesado porque é uma coisa que, tipo, que não é incomum, acontece o tempo inteiro, todo dia. Tem a mãe que, além de ser a genitora, né, a pessoa que trouxe essa vida para o mundo, ela, nesse momento do desenlace, muitos não conseguem vivenciar esse luto, por causa do estigma negativo sobre o jovem. Não é muito pesado. Não chore para chorar por ele, porque procurou. E sempre culpabilizando também a mãe, a mulher. Cadê a mãe desse menino? Onde é que está a mãe desse menino? Você não está vendo seu filho, não? Muitas vezes é uma mãe sozinha, que tem mais de um filho, foi abandonada pelo marido e está na rua, mas está batalhando pelo pão de cada dia, dela, dos meninos. A primeira coisa que a gente sente é culpa. A culpa é minha. Então, alguma coisa eu fiz, eu não cuidei de tal forma, eu não fui na reunião da escola, enfim, todas as culpas do mundo é nossa. Falando da legalização, acho que, assim, além da diminuição da violência nas comunidades como aqui em Peixinhos, eu acredito que vai ser muito, muito beneficiada as pessoas para fazer o uso medicinal, né? Porque eu, como mãe, eu fico imaginando, eu tenho um filho, tenho uma criança que tem algum problema, eu saber que tem um tratamento, mas eu não posso usar, porque
porque o governo diz que é proibida. Ela não é uma política de droga, é uma política de prender, de criminalizar, de dizer que não pode. É uma política de proibição. Apesar do foco ser a periferia, negro e pobre, ela afeta todos. Gera violência, gera a morte, gera falta de acesso, gera falta de informação. Porque se eu soubesse desses efeitos fitoterápicos da maconha há 14 anos atrás, eu poderia ter livrado minha filha das sequelas que ela tem hoje. Eu não vou falar, eu quero que libere para a medicina porque é o que minha neta precisa. Não, cada um sabe de si. Eu tenho a minha necessidade com a minha neta. Mas será que outra pessoa tem necessidade de usar para ele próprio? Ninguém sabe. É a mesma planta e um fala que é recreativo, o outro fala que é medicinal, sabe? Então, peraí, o bem que está fazendo para minha filha está sendo incrível. Agora, então eu quero saber o que eles sentem, sabe? Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, sabe? Então, poxa, para tudo isso você encontra remédios na farmácia. Só que eu sei também que tem muitos efeitos adversos, eu sei como minha filha teve. A proibição em si, ela obviamente, ela causa todos os problemas, tanto o processo recreativo quanto... É a mesma proibição que causa tudo. Se você for em contrato, por exemplo, com a quantidade mínima de maconha, você, além de ser espancado, você vai ser preso e não vai ser nem julgado. Se você for ver o perfil dos jovens que são presos e mortos, todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles são pobres, moram em periferia e tiveram uma infância horrível. E pretos. E a maioria negros. Porque isso vem lá de uma reparação da escravidão. Entendeu? Que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. E que negro tem que sempre que viver na corrente. Que negro tem sempre que viver dentro dos porões. Essa política, ela tem que ter uma outra forma de agir. Dessa forma que eles fazem, tá errada. Dessa forma, tá matando todo mundo. E mata também o policial. Eu, então, entreguei uma filha jovem, de 1,78 m, Ludmila, que era advogada. Não é porque ela morreu, ela deixou de ser. Ela entrou para a polícia com 19 anos. E aos 24 eu tive um saco de ossos carbonizados, que eu só vi assim, o que fizeram com a Ludmila quando eu tive que fazer a exumação do corpo. Essa fórmula não deu resultado, que você vê que todo ano morre muitos policiais militares, porque eles é que estão na frente, né? Eles que estão no combate. Porque o coronel não vai para lá, para a linha de frente. O major, o tenente, fica só no gabinete dando ordem. Quem vai para a linha de frente é o soldado. Que é o PM, que entra na favela para matar o irmão dele e acaba sendo assassinado também. A camada que vai para o morro reprimir, eu chamo eles de capitão do mato. A história do Brasil se repete, que pegava os negros para pegar o outro negro fujão. E aí botava no tronco e batia. Então o Estado mata os dois, de uma mesma forma. Porque é a forma que ele tem de cometer o genocídio, de acabar de fato com uma população negra, matando um ou outro, mas nessa guerra à droga. Essa guerra à droga nada mais é do que o genocídio da população negra. Então, quando minha filha morreu, na primeira missa que eu estive, eu lá na catedral, falei, gente, pelo amor de Deus, queria que vocês me dissessem qual a polícia que vocês querem. Eu não quero que a polícia mate, mas também não quero que ela morra. Eles apreenderam o Rafael da Silva Cunha e eles me devolveram o Zé do Rato. Então, quando eles mataram, o tiro de misericórdia eles deram dia 5 de dezembro de 2006. Mas eles começaram a matar meu filho em 2000, quando eles apreenderam. Nessa transformação. Depois eles só deram um tiro pro corpo deitar. Como é que foi esse
foi de joelho, numa via tipo essa. Meu filho de joelho, de mão para cima, pedindo para ser preso. Eles falaram que não, que ele não ia ser mais preso, que tinha chegado a hora deles. Porque o Estado decide a hora que o meu filho tem que morrer. O meu e de várias outras. Foi só um tiro que deram no meu filho, morreu. Pelo simples fato de ele estar com um boné de aba para trás. Pensaram que era o cunhado dele. Foi confundido pelo traficante. A alegria que ele deu, a alegria que ele era, porque ele era ninguém em pessoa. A falta dele agora é grande. A gente vive, brinca, ri, mas não é a mesma coisa. Os velhos tempos não voltarão mais. Saudade eu tenho de quando havia paz. Olhos nos olhos, as lágrimas caem. Eu canto a paz, eu canto a paz. Triste acontecimentos, sei que nos feriu, mas tá ligado, somos tudo peixinho. Situação, vejo muita mãe chorar, porque seus filhos se foram pra não voltar. Esse é meu pai. Apesar do choro, é pra todos, mas eu me sinto forte, tá entendendo? Não porque eu digo assim, não tem só eu. Eu não posso olhar só para mim e as outras mães, né? Mas o apoio com as mães é bom demais. Tudinho se reúne, um apoia a outra. É isso que fortalece a gente, é o apoio de outras mães. O que é maior para nós é a dor. E olhamos uma para a outra e vimos. Você não é minha inimiga, eu não sou sua inimiga. O nosso inimigo é o Estado, é o sistema. É ele que é o nosso inimigo. É ele que nos destrói. E é ele que consegue fazer essa separação. Quanto sangue foi derramado? Quantas pessoas foram encarceradas? Quantas vidas foram mudadas, sabe, a direção por serem usuários? Eu falei pro meu pastor, eu vou para a Marcha da Maconha. Ele falou, você vai para a Marcha da Maconha? Mas não tem necessidade disso, eu acho melhor você ir não. Falei, se eu quero uma coisa que libere, eu tenho que dar a minha cara. Eu tenho que me manifestar de alguma forma e eu tenho a minha obrigação. Eu não posso passar por tudo isso e ficar calada, porque não faz sentido eu me revoltar e ficar no meu canto. Eu tenho que participar disso, manifestar isso e cobrar isso de alguma forma. Quando você quer uma coisa, você tem que lutar pelaquilo que você quer. E não adianta as pessoas lutar por você. Eu canto assim até morrer. Saudade, realidade, fatos tristes de verdade. A comunidade sente saudade dos velhos tempos, mó saudade. Os velhos tempos não voltarão mais. Saudade eu tenho de quando havia paz. Olhos nos olhos, as lágrimas caem. Eu canto a paz, eu canto a paz. Os velhos tempos não voltarão mais. Saudade eu tenho de quando havia paz. Olhos nos olhos, as lágrimas caem. Eu canto a paz, eu canto a paz. Os velhos tempos não voltarão mais, nunca mais. Saudade eu tenho de quando havia paz. Olhos nos olhos, as lágrimas caem. Cai muito mais, cai muito mais.